Já aconteceu com você alguma vez que você chegou depois do culto e você parou para pensar e você viu que você não estava realmente adorando a Deus? Então é por isso que hoje a gente vai estar conversando sobre adoração. E fica até o final que a gente vai ver os princípios bíblicos para verdadeiramente adorar o nosso Deus. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. E eu tô muito animada para hoje a gente estar continuando conversando sobre o livro Disciplinas Espirituais da Vida Cristã. Esse livro foi escrito pelo Donald Whitney, ele tem em português. E nas últimas semanas a gente viu o que são as disciplinas espirituais, depois a gente falou sobre como nós podemos ingerir mais da Bíblia, a gente falou sobre meditação na Bíblia e semana passada sobre como nós podemos orar a própria Bíblia. E desse jeito a gente vai estar orando da maneira mais bíblica que existe, que vai ser com a própria Bíblia. Então, se você não viu, tenha certeza de depois ir assistir esses vídeos para você estar acompanhando essa série, porque hoje a gente vai estar falando sobre a questão da adoração, que também é uma disciplina espiritual. Mas antes, se você é nova, seja muito bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Sem contar que aqui você também vai fazer parte de uma comunidade de mulheres que amam o Senhor Jesus e juntas queremos crescer mais à semelhança dele. Porque no final das contas, as próprias disciplinas espirituais são para isso, para que a gente possa estar se parecendo mais com o Senhor Jesus. E a adoração não é uma exceção. E como cristãos, a nossa vida deve ser marcada pela adoração. Ou seja, nós devemos saber que tudo que nós temos, desde a nossa salvação até a nossa casa e coisas assim, tudo foi Deus que nos deu. Então a gente precisa sempre estar vivendo uma vida de constante adoração. Mas aí pode vir uma questão. O que é adorar a Deus? Muitas vezes a gente fala sobre adoração, mas será que a gente realmente entende o por trás dessa palavra? Então, como o autor vai mostrar, adoração é simplesmente o focar e responder a Deus. Ou seja, quando a gente para um momento e simplesmente foca em quem Deus é, e a partir daí a gente tem uma resposta a esse sentimento que nós temos a partir daí. Então, essa deve ser a nossa adoração, focar e responder a Deus. E olha só, por exemplo, Apocalipse 4:8, que diz: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, sendo estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, essas criaturas, como elas focam em Deus e elas entendem quem Deus é, elas respondem a Ele com o Santo, Santo, Santo. Então, assim que nós devemos viver a nossa vida, sempre quando nós focamos em Deus, como que nós devemos responder a Ele? E olha só que interessante que ele diz: Quanto mais nós focamos em Deus, mais nós entendemos e apreciamos o seu valor infinito. Ou seja, na adoração, nós literalmente vamos responder a Deus com base no valor que Ele tem. A gente pode se perguntar, quando nós vamos adorar a Deus, qual que é o valor que nós atribuímos a Ele? Nós realmente entendemos quem Ele é e todo o valor infinito que Deus tem? Ou a gente simplesmente diminui isso e a gente faz uma adoração com base nisso? A questão é que a gente tem que adorar a Deus com base no que Ele é, para que a gente possa fazer o melhor da nossa adoração. Então, como que a gente pode adorar a Deus bem e de maneira consciente, no sentido de que a gente possa realmente entender verdadeiramente quem Deus é, para adorar Ele da maneira como Ele merece? A questão é que, como a gente vê na própria Bíblia, nós respondemos a Deus com base naquilo que Ele se revela a nós. Ou seja, a gente pode tanto ver na própria natureza, na criação de Deus, que quando a gente vê, seja uma cachoeira ou seja uma paisagem bonita, ou quando o sol tá se pondo ou nascendo, coisas assim que a gente simplesmente responde a Deus em louvor, agradecendo e vendo aquela beleza e sabendo que foi Deus que fez tudo aquilo. Então, a partir daí, a gente responde dessa forma. Mas também existe quando a gente simplesmente vê a maior revelação de Deus, ou seja, quando Deus se revela de forma muito especial aqui na Bíblia, ou seja, Deus não só deixou a natureza pra gente ver algumas pinceladas dos atributos dele, Deus também, ele se mostrou aqui na própria Bíblia para que nós pudéssemos entender quem ele é e para que a gente também pudesse ter um relacionamento maior com ele. Então, quando a gente for adorar a Deus, a gente precisa muito ingerir
a Bíblia. Ou seja, quanto mais a gente tem da Bíblia no nosso coração e na nossa mente, melhor nós vamos adorar a Deus. Porque tudo que Deus quer que a gente saiba sobre Ele já falou aqui na própria Bíblia. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente ler o máximo que a gente pode, ter o máximo da Bíblia no nosso coração, para que a partir daí a gente possa estar respondendo a Deus em adoração. Isso vai desde a sua leitura bíblica até a sua meditação, até as músicas que você canta, até a maneira como você medita. Tudo isso deve estar completamente saturado da Bíblia, porque desse jeito você vai conseguir adorar a Deus. Porque quando a gente está saturado da Bíblia, seja na nossa mente, no nosso coração, desse jeito vai ser natural a nossa adoração, porque seja o que a gente vê, a gente já vai lembrar das Escrituras e a partir daí a gente vai conseguindo adorar a Deus de forma constante na nossa vida. E também a adoração, ela deve ser em espírito e em verdade. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente ouve, mas a gente não para pensar no que isso realmente significa. Muitas vezes a gente ouve em músicas ou durante o louvor na igreja alguém vai falar alguma coisa parecida, mas o que significa adorar em espírito e em verdade? Olha só o que diz em João 4, no versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essas são as palavras que o Senhor Jesus nos disse, mas como que a gente pode entender o que realmente significa adorar em espírito e em verdade? E a gente só vai conseguir adorar em espírito uma vez que o Espírito Santo esteja dentro de nós. Como a gente vê mais na frente em João, o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, habitando dentro de nós, nos ajuda a estarmos adorando em espírito e em verdade. Então, em espírito é simplesmente ter o Espírito Santo dentro de nós para que a partir daí o próprio Espírito esteja clamando em nós para que nós possamos responder a Deus em adoração. E em verdade está muito ligado também ao entendimento que nós temos sobre Deus. Ou seja, para adorar a Deus, a gente precisa necessariamente saber quem Deus é. É interessante a gente pensar nisso porque pode ser que alguém diga coisas do tipo: ah, eu só quero adorar a Deus, mas eu não quero necessariamente ficar estudando a Bíblia, eu sou mais uma pessoa de adoração e não de estudo, então eu só vou adorar mesmo, e outras pessoas ficam com essa parte de ler e estudar a Bíblia. Mas a questão é que todos nós, como cristãos, nós precisamos desses dois, tanto a leitura bíblica quanto a adoração. Porque no momento que a gente adora a Deus, sem saber quem Ele é, a gente não vai estar adorando verdadeiramente a Deus, a gente vai estar adorando uma ideia que a gente tem dele na nossa mente. Então é por isso que a gente precisa conhecer a Deus para então estarmos adorando a Ele. E também o contrário é verdade, não tem como uma pessoa simplesmente ler a Bíblia, estudar a Bíblia e não adorar a Deus. Porque algo que necessariamente vai acontecer quando a gente lê a Bíblia é transformar isso em adoração, em meditação, em oração. Então é por isso que a gente precisa tanto estudar a Bíblia, ler a Bíblia, estar aprendendo mais dela, mas a gente também precisa ter certeza que tudo isso se torne em uma adoração em verdade. Ou seja, a gente precisa adorar quem Deus verdadeiramente é e quem Ele já nos diz que é. E a segunda questão é que a gente já precisa adorar a Deus da maneira como Ele requer ser adorado. Ou seja, na Bíblia nós já vemos como que nós podemos adorar a Deus. Ou seja, nós temos instruções de que nós precisamos aprender mais da palavra, nós temos instruções extremamente claras de que nós precisamos orar, de que nós precisamos meditar, como a gente viu nas outras semanas. E também a gente precisa ter certeza que a nossa adoração esteja de acordo com a Bíblia. Ou seja, é bem simples, a gente tem que adorar a Deus da maneira como Ele diz na Bíblia que Ele deve ser adorado, e não simplesmente ficar inventando formas na nossa mente. Porque uma vez que a Bíblia é inspirada por Deus e tudo que Deus quer falar pra gente tá aqui, então a forma como que Deus quer ser adorado, também nós já temos a instrução aqui na Bíblia. Nós temos que adorar a Deus dessa forma, porque senão a gente vai estar fazendo coisas que Deus não pediu. A gente precisa ter certeza de que toda forma de adoração que a gente está expressando a Deus tenha base bíblica, porque senão a gente vai estar inventando coisas que não vão agradar a Deus. Então, como a gente viu, a gente tem que adorar em espírito e em verdade. E só dando uma recapitulada aqui, a gente precisa adorar em espírito de forma com que a nossa adoração seja sincera, ou seja, não importa quão bonita seja a música que a gente está cantando, se a gente não estiver sentindo aquilo que a gente está falando e cantando como uma forma de adoração a Deus, no final das contas não vai valer nada. E também não importa quão poética ou quão bonita as palavras que a gente estiver falando numa oração, se a gente não estiver orando a Deus,
essa oração não vai estar valendo nada. Então é por isso que a nossa adoração ela tem que ser sincera, porque desse jeito ela vai ser recebida pelo nosso Senhor. E ela também precisa ser em verdade, de acordo com quem Deus é e como Ele nos chama a adorar a Ele mesmo. E é muito interessante porque quando muitas vezes a gente fala sobre a questão da adoração, a gente precisa saber que adoração não é necessariamente uma coisa que a gente faz porque a gente é obrigado a fazer. A gente tem que fazer porque é uma alegria para nós fazermos isso. E tem um exemplo que o John Piper dá e que eu vou dar uma adaptada aqui. Imagina que você é casada e no seu aniversário de casamento, seu marido chega com flores lindas e você pergunta, nossa, o que te motivou a querer fazer isso? Aí ele, porque eu tenho que fazer. Se ele falar uma coisa dessas, você vai ficar extremamente triste e nem vai querer ver aquelas flores mais. Mas olha o contrário, imagina que ele chega e você pergunta, uau, por que você fez isso? Aí ele fala assim, porque eu quero e é minha alegria te dar essas flores. Olha a diferença. É assim que a gente tem que saber. A nossa adoração a Deus não é meramente uma coisa que, eu tô aqui porque eu sou obrigada a fazer. Mas tem que ser uma coisa que é minha alegria, é o meu prazer adorar a Deus. E é muito legal porque nos livros de Salmos nós vemos isso sendo repetido várias vezes. Porque também, citando o próprio John Piper, que Deus ele é mais louvado, ele é mais glorificado na nossa adoração e na nossa vida quando nós estamos alegres e satisfeitos nele. Então, para que Deus possa estar sendo louvado quando nós adorarmos a Ele, nós temos que estar sentindo a alegria na nossa adoração, porque senão Deus não vai ser glorificado. Então, a gente precisa estar vivendo assim, como uma alegria e não como uma obrigação. E a nossa adoração tem dois meios. Ela tem tanto que ser pessoal, ou seja, de forma privada, quando a gente estiver, seja no nosso momento devocional e momentos assim, que estamos somente nós e o Senhor Deus, nesses momentos a gente tem que estar adorando a Ele. Mas também tem o outro lado da adoração, que é a adoração pública, ou seja, quando você vai para a igreja, vai para o culto para estar adorando a Deus. E a gente precisa saber, um não pode excluir nunca o outro, ou seja, se você durante a sua semana tem os seus momentos de adoração específicos, não pode excluir o seu momento de adoração com outras pessoas, que é a própria igreja. Por quê? A igreja é um grande vislumbre, ou seja, um gostinho de como vai ser o céu, porque no céu nós vamos estar com outras pessoas adorando a Deus. Então, se a gente acha que a gente não precisa estar adorando a Deus com outras pessoas, a gente está com um grande erro aí, porque a gente vai passar toda a eternidade fazendo exatamente isso, adorando a Deus com outras pessoas. Então a gente precisa cultivar esse amor por estar com Deus e também estar na própria igreja fisicamente, porque desse jeito a gente vai estar naquele momento de adoração com outras pessoas, porque simplesmente ver a transmissão online, coisas assim, não é a mesma coisa. Nós precisamos dessa comunhão com outras pessoas, estando todos juntos cantando a Deus. E sim, é maravilhoso estar na igreja adorando, mas a gente também precisa lembrar que a gente precisa adorar a Deus de forma pessoal e privada. E tem até uma coisa muito séria que o autor vai falar aqui, que muitas vezes a gente chega na igreja e não sente, a gente não adora a Deus como a gente deveria, porque a gente não fez isso durante a nossa semana. Porque se a gente quiser estar realmente adorando a Deus no domingo, estar sentindo cada pedaço das estrofes que a gente estiver cantando nas músicas, se a gente quiser estar sentindo cada oração que os nossos pastores estiverem orando, se a gente quiser sentir verdadeiramente o sermão, a gente precisa estar adorando a Deus durante a nossa semana, seja nas nossas próprias orações, seja nas nossas próprias leituras bíblicas, nas nossas próprias meditações, para que desse jeito a gente possa já estar treinando como se fosse assim, para no domingo nós estarmos fazendo isso mais uma vez. Então a gente precisa estar adorando a Deus pessoalmente, em privado, para que a gente possa estar adorando a Deus em público também. E também, a adoração tem que ser cultivada. Então, do mesmo jeito que a gente cultiva relacionamentos, amizades, coisas assim, a gente também precisa estar cultivando essa adoração, porque assim nós vamos estar mais perto do nosso Senhor. E eu não sei se você lembra, no primeiro episódio, digamos assim, no primeiro vídeo dessa série sobre disciplinas espirituais, a gente conversou sobre como que essas disciplinas, elas não são os fins, mas sim os meios para que nós possamos estar mais parecidas com o nosso Deus. Então, a gente só precisa lembrar de uma coisa.
A adoração, ela é tanto o meio quanto o fim, porque quando nós adoramos a Deus, nós adoramos em espírito e em verdade, para que nós possamos estar adorando a Ele. Esse é o nosso fim, mas também é o meio para que nós possamos estar sendo mais parecidas com o Senhor Jesus. Então, essa aqui é a beleza da adoração, ela é tanto o meio quanto o fim, porque não existe você fazer uma verdadeira adoração falsa, isso em si já seria contraditório. Então é por isso que a gente precisa saber, a adoração ela é tão importante, porque ela em si é algo que nós devemos fazer simplesmente pelo simples ato de adorar a Deus, mas também para que desse jeito a gente possa ser mais parecidas com Jesus. Então, à luz das meditações que a gente tem sobre Deus, à luz do que a gente entende sobre quem Deus é, nós vamos estar adorando a Ele. Como a própria música diz, né? O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Então, quanto mais a gente ama Jesus, quanto mais a gente pensa sobre o amor dele, mais a gente começa a adorar a Ele e a louvar a Ele. Então, isso que a gente precisa fazer. Passe tempo no seu momento devocional, estudando a Bíblia, orando, para que você possa saber como adorar a Ele. Porque desse jeito você vai estar cultivando essa adoração no seu próprio coração. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual atributo de Deus mais te leva à adoração? Ou seja, qual é o atributo, uma característica que Deus tem que você admira e que te leva a adorar a Ele? Então comenta aqui embaixo que a gente vai estar compartilhando sobre o nosso Deus e que vai ser uma grande bênção. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então não esquece de dar o seu like, de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e também para você não perder nenhum dos vídeos sobre disciplinas espirituais, porque com a graça do nosso Deus, semana que vem vai ser sobre evangelismo, que é uma coisa muito importante que muitas vezes a gente esquece de fazer ou a gente tem medo. Mas então, ativa a notificação para você saber quando lançar e eu espero que você tenha gostado e com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.